Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, ainda falando sobre o PND, Prova Nacional Docente, na parte de formação geral, iremos estudar na história da educação no Brasil as tendências pedagógicas. Nós iremos conhecer as duas linhas de pensamento pedagógico e, ao final do vídeo, faremos um simulado com 9 questões que ajudará você na Prova Nacional Docente, na prova do PND. Antes de iniciarmos o vídeo, eu peço que quem ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, dê seu joinha, ative as notificações para ser informado quando tiver novos vídeos no canal. Também que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Vamos iniciar então. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo movimento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Segundo Saviani e Libânio, as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Elas são as tendências liberais e as tendências progressistas. Vocês observam aí, de um lado, a liberal, que é composta pela pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista, a pedagogia renovada não diretiva e a pedagogia tecnicista. E do outro lado é a progressista, que ela é composta pela libertadora, libertária e a crítico-social dos conteúdos. Vejamos uma a uma. Antes, vamos ver as características das tendências pedagógicas. A primeira são as tendências liberais, que é composta por 4 tendências. Elas são liberais, não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para os papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Essas tendências, elas não têm sentido de liberdade. Ela é regida pelo meio de produção, não são críticas. O objetivo delas é manter a situação do poder vigente, o status quo, ou seja, manter a sociedade do jeito que está. Elas sustentam a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais, de acordo com as suas aptidões. Vejamos a primeira dela, tradicional. Foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos. Nesta tendência, o professor é a figura central e o aluno é um receptor passivo dos conhecimentos que são considerados como verdades absolutas. A repetição de exercícios com exigência de memorização. Nesse caso, nessa tendência, os alunos são levados a memorizar, a decorar a matéria. Para tirar uma nota 10, por exemplo, ele precisa decorar todo o conteúdo. Tem que escrever exatamente como está
lá na matéria, sem esquecer uma vírgula. Nessa tendência tradicional, predomina a autoridade do professor, que exige a atitude dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. Então, não há uma comunicação entre os professores e o aluno. O professor, ele transmite o conteúdo na forma de verdade, que deve ser absorvida pelo aluno. E, em consequência, a disciplina é imposta e ela é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. O professor, ele é o centro do processo, ele é autoritário, ele transmite o conhecimento pronto para os alunos, e os alunos, por sua vez, ele é passivo, ele é receptivo. Tem que memorizar o conteúdo que é fora da realidade deles. Os métodos: ênfase na elaboração, na ação do professor, exposição oral, que é feita pelo professor, são aulas expositivas, meios utilizados para comunicar a matéria, a apresentação lógica e sequencial da matéria e ênfase na passividade do aluno. Ele escuta e repete a matéria. Críticas à educação tradicional: mera transmissão de conhecimentos, redução do desenvolvimento do raciocínio a práticas de memorização, sobrecarga de exercícios repetitivos e imposição de castigos, afastamento do cotidiano. No caso, os conteúdos não tem nada a ver com o cotidiano do aluno, com a realidade do aluno. E é recebedor e repetidor da matéria. O aluno apenas recebe e repete a matéria. Essa tendência tradicional é uma preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Os conhecimentos são acumulados por gerações e são repassados como verdades absolutas. A aula expositiva, com repetição de exercícios, transmissão de conteúdo, memorização, professor é autoritário e o aluno é passivo. A aprendizagem é receptiva e mecânica. No caso, a tendência tradicional tem algumas palavras-chave que fica fácil de ajudar vocês para acertar as questões. Porque as tendências, algumas pessoas acham difícil identificar qual é a tendência, de acordo com as características. Mas é só ver a questão das palavras-chave. No caso, a tendência tradicional, as palavras-chave, sempre que vocês forem responder as questões e verem algumas palavras-chave, dá para identificar. No caso, a tradicional é a preparação intelectual, no caso, palavra intelectual, palavra moral, papel, no caso, o papel do aluno na sociedade, conhecimentos acumulados por gerações, verdades absolutas, também são palavras-chave, expositiva, no caso, a aula, transmissão de conteúdos, memorização, então são palavras-chave, autoritário, que no caso é o professor, passivo, receptivo é o aluno, mecânica é a aprendizagem. Então, aí são as palavras-chave da tendência tradicional. Sempre que forem responder algumas questões, basta vocês lembrarem dessas palavras-chave, que facilita bastante identificar qual é a tendência. A próxima tendência liberal é a renovada progressiva. Ela caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como ser ativo e curioso,
ela dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Valorizam as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor é um facilitador. Para essa tendência, o papel da escola é o de atender às diferenças individuais, às necessidades e interesses dos alunos, enfatizando os processos mentais e as habilidades cognitivas que são necessárias à adaptação do homem ao meio social, sendo o aluno o centro do processo do conhecimento. Então, essa tendência renovada progressiva, ela também tem as palavras-chave. A escola ela deve adequar as necessidades individuais ao meio. Então, a palavra-chave é necessidades individuais. Escola nova é escola novista. No caso, também, quando se falar de renovada progressiva, quando se falar de escola nova, escola novista, está se referindo a renovada progressiva. Ela considera as fases do desenvolvimento, também, fase do desenvolvimento é uma palavra-chave, são estabelecidas em função de experiências frente a situações problema. Então, experiência, situações problema, são palavras-chave. Aprender fazendo, aprender a aprender, autoaprendizagem, experiência, pesquisa, descoberta, também são palavras-chave. Professor é um auxiliador, é um facilitador, também é a palavra-chave. O aluno é o centro, o aluno é ativo, diferente da tradicional, que é passivo. E o representante da renovada progressivista é o Piaget, Montessori, Dill e Anísio Teixeira. Renovada não diretiva. Escola nova, também ela faz parte da escola nova. Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. É um método centrado no aluno. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. E para aprender, tem que estar significativamente ligado com suas percepções, modificando-as. Conteúdo: ênfase nos processos, não nos conteúdos. O método: os estudantes buscam por si mesmos. O professor-aluno, a relação do professor-aluno o professor é o facilitador, estilo próprio, o centro é o aluno e foco na autoavaliação. Essa tendência, escola nova, renovada, não diretiva, também tem suas palavras-chave. Formação de atitudes, então quando se referir a atitudes, está se referindo a não diretiva. A transmissão de conteúdos é secundária, ela foca mais em fatores psicológicos, que prevalece sobre os pedagógicos. Então, palavra-chave, fatores psicológicos. A ênfase se dá nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação. Também a palavra-chave é desenvolvimento das relações e comunicação. Técnicas de sensibilização, onde os sentimentos de cada um possam ser expostos sem ameaças. Então, sensibilização também é uma palavra-chave. Professor é um facilitador e o aluno busca a autorrealização. Então, quando vocês verem palavras como facilitador, autorrealização, também está se referindo a liberal não diretiva. Relação cliente-paciente,
Então, quando se referir a cliente e paciente, também está se referindo à não diretiva. Aprender é modificar suas próprias percepções sobre a realidade. Então, modificar suas próprias percepções também são palavras-chave. Orientadores educacionais e psicólogos escolares que se dedicam ao aconselhamento. Então, orientadores educacionais e psicólogos também está se referindo à não diretiva. Então, são palavras-chave. E o representante da não diretiva é o Carl Rogers. Aí vocês veem um quadro falando sobre a tendência liberal renovada não diretiva. É uma síntese. O papel da escola, formadora de atitudes, conteúdo baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos, o método é baseado na facilitação da aprendizagem, relação professor-aluno é uma educação centralizada no aluno, e o professor é quem vai garantir um relacionamento de respeito. E a aprendizagem é aprender a modificar as percepções da realidade. E o representante aí é o Carl Rogers, como já foi mencionado anteriormente. A quarta e última tendência das liberais é a tecnicista. A tecnicista, Skinner, foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista. Neste método de ensino, o aluno é visto como um depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Então, a tendência tecnicista, liberal tecnicista, ela foca nessa parte de preparar o aluno para o mercado de trabalho. Ela é modeladora do comportamento humano. Então, modeladora é a palavra-chave da liberal tecnicista. Os conteúdos são as informações, princípios científicos, leis, os procedimentos e técnicas para transmissão, recepção de informações, então técnicas. O professor é um administrador e o aluno é um produto para o trabalho. Relação objetiva, eficiência. Aprender é a modificação do desempenho. O comportamento é uma resposta a estímulos. Regime militar e o representante é Skinner. Então, as palavras-chave da tecnicista são modeladora, informações, técnicas, princípios científicos, leis, administrador, produto, trabalho, eficiência, estímulos. Quando se falar de regime militar, está se falando na tendência liberal tecnicista, porque ela foi na época do regime militar. E também o Skinner é o representante dessa tendência tecnicista. O professor, ele é executor e o aluno é receptor. A tecnologia educacional é indispensável. O aprendizado é feito diante de projetos que têm ligação com o contexto social dos indivíduos. Não há diálogo na sala de aula, o que torna uma tendência autoritária. Vem uma síntese, quadro síntese, tendência liberal tecnicista. O papel da escola, como já foi dito, é modeladora do comportamento
humano através de técnicas específicas. Os conteúdos são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Os métodos, procedimentos e técnicas para transmissão e recepção de informações. Relação professor-aluno é uma relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno vai fixá-las. A aprendizagem é baseada no desempenho e as manifestações aí são as leis 5.540/68 e 5.692/71. Agora vamos ver as tendências progressistas. Essas tendências partem de uma análise crítica das realidades sociais. Elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e a popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em 3 correntes, que é a libertadora, ela também é conhecida como pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido, onde para Paulo Freire, o saber mais importante é a de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade em que vive. Além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo, com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos. O professor coordena a atividade e atua juntamente com os alunos. Então, ela também tem palavras-chave que pode ajudar a identificar. A libertadora é questionar concretamente a realidade, visando a uma transformação. Então, questionar, transformação, transformar. É uma educação política, temas geradores. Esses temas são extraídos da problematização da vida dos educandos. Então, os temas geradores são palavras-chave da libertadora. Diálogo, grupo de discussão também são temas geradores. Professor é um animador. O aluno é educado para ser um crítico. Então, animador, crítico. A relação entre professor e aluno é horizontal, diferente das liberais, que é vertical, é de cima para baixo. No caso, a libertadora é horizontal, eles andam lado a lado. A educação problematizadora e o representante é Paulo Freire, né? Como já foi falado. Então, quando se fala em Paulo Freire, lembre que a tendência dele é libertadora, que ele faz parte da tendência libertadora. A tendência progressista libertadora é uma tendência, né? Seu maior representante, né, o Paulo Freire. Na metodologia de Freire, o diálogo é a essência da questão, uma vez que sem ele nada seria possível. Então, ele foca muito no diálogo. A segunda tendência progressista é a libertária. Procura a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética.
Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Então, a libertária também tem suas palavras-chave para identificar. Transformação na personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário. Então, as palavras é libertário e autogestionário. As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas elas não são exigidas sem provas. Então, não são exigidas, é uma palavra-chave. Autogestão da educação. O aluno é quem decide. A participação crítica. Prioriza-se o grupo, sindicatos. O professor é o orientador, conselheiro. O aluno é participativo e livre. Ele que decide se quer participar ou não. A ênfase na aprendizagem é informal, via grupo. Tendências anti-autoritárias. Então, palavras-chave: libertário, autogestionário, autogestão, não são exigidas, grupo, sindicatos, orientador, conselheiro, participativo e livre, informal, anti-autoritárias. Então, são palavras-chave da tendência progressista libertária. E o representante dessa tendência é o Freinet e o Miguel Arroyo, são os principais representantes. Conceito autogestionário. A escola tem a atuação de transformação da personalidade de uma forma que eles se libertem das estruturas e dos sistemas. Assembleias, conselhos, eleições, reuniões. Vem um quadro, síntese, da tendência progressista libertária. O papel da escola, transformação da personalidade no sentido libertário e autogestão. Os conteúdos, as matérias são colocadas, mas não são exigidas. Os métodos, vivência grupal na forma de autogestão. A relação professor-aluno é não diretiva, o professor é orientador e os alunos são livres. A aprendizagem é informal, via grupo. O representante é o Freinet e o Miguel Arroyo. A última tendência é a crítico-social dos conteúdos. A tendência apareceu no Brasil. Ela apareceu no Brasil nos fins dos anos 70, acentua a prioridade de focar os conteúdos, a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. É necessário enfatizar o conhecimento histórico, prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. É o mediador entre conteúdos e alunos. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, ideias como de Piaget, Vygotsky e Vallon foram muito difundidas, tendo uma perspectiva sócio-histórica, e são interacionistas, isto é, acreditam que o conhecimento se dá pela interação entre o sujeito e um objeto. Então, a progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítico, vocês também podem ouvir dessa forma, né? Vem em prova.
eles podem colocar, a banca pode colocar crítico social dos conteúdos, ou então ela pode colocar histórico crítico. Então, está se referindo à mesma tendência. Então, a difusão de conteúdos de forma indissociável das realidades sociais. Então, palavra-chave é difusão de conteúdo indissociável, realidades sociais. Relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, conteúdo e prática. Palavra-chave é prática vivida, conteúdos. O professor tem um papel mediador. Então, mediador é a palavra-chave da crítica social dos conteúdos. O aluno tem um papel transformador. Então, quando se fala em aluno transformador, está se falando da crítica social dos conteúdos. Ela é baseada nas estruturas cognitivas, que já são estruturadas pelos alunos. Então, estruturas cognitivas é a palavra-chave. E os representantes dessa tendência é o Macarento, é o Snyder, Saviani, Libânio, dentre outros. Vygotsky, Piaget, Vallon. Quadro síntese da tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico crítico. O papel da escola é difusão dos conteúdos. Os conteúdos são culturais, universais, que são incorporados pela humanidade. Os métodos partem de uma relação direta da experiência do aluno, confrontada com o saber. A relação professor-aluno é um papel do aluno como participador e o professor como mediador entre o aluno e o conhecimento, entre o saber. A aprendizagem é baseada nas estruturas cognitivas, já estruturada pelos alunos, e os manifestantes, os representantes estão aí. Macarento, Snyder, Termeval Saviani, dentre outros. Agora, gente, nós iremos fazer um simulado. Esse simulado são 9 questões que eu preparei para vocês. Eu retirei de algumas bancas, questões que caíram em concursos, e nós iremos resolver essas questões agora. A primeira questão. O professor Marcos, ao ensinar geografia com alunos do ensino fundamental em uma comunidade rural, utiliza a realidade local como ponto de partida para a aprendizagem. Ele questiona os alunos sobre suas condições de vida e identifica o acesso à água como um tema central. Durante a aula, promove discussões em grupo, usa mapas e imagens para situar a comunidade em relação a recursos hídricos e infraestruturas e relaciona o tema a conteúdos de geografia, como bacias hidrográficas e políticas públicas. Atuando como mediador, incentiva o protagonismo dos alunos, que sugerem soluções, incluindo um abaixo-assinado à prefeitura para melhorias na comunidade. Esse professor adota que tipo de postura, baseado nas tendências pedagógicas de Saviani? Letra A. Tendência tradicional, pois objetiva aprender os conteúdos sem alterar a realidade local. Então, como nós vimos aí, a tendência tradicional, ela não age da forma como esse professor Marcos aí fez, né? Porque a tendência tradicional, o professor, ele é o centro do processo. O aluno é levado apenas a decorar a matéria. Ele decora e depois ele reproduz essa matéria. Ele não é levado a criar soluções, buscar soluções. Ele não é levado a questionar, a agir de forma crítica, pesquisar.
de acordo com o que o professor aqui fez. Então, a letra A está errada, não é tendência tradicional. Letra B, tendência libertadora, pois visa a conscientização e a transformação social. Então, gente, essa é a resposta correta. Então, o professor agiu de acordo com a tendência libertadora. É a correta, que ela visa a conscientização e também a transformação social. Mas vamos ver a letra C, tendência tecnicista, pois visa a formação do trabalhador para o mercado de trabalho. Então, essa está errada. Letra D, tendência renovada não diretiva, pois visa orientar a aprendizagem. Então, essa também não é a correta, não é a certa. E também, como vocês podem observar, na letra A, letra C e letra D, elas três são tendências liberais. E as liberais são tendências não críticas. Elas não levam o aluno à criticidade. A única que leva o aluno à criticidade é a letra B, que é a tendência libertadora. Então, a resposta correta é a letra B. Mas vamos conferir. Tá aí, letra B, tendência libertadora, pois visa a conscientização e a transformação social. Questão número 2. Ao analisar as tendências pedagógicas no Brasil, Libânio faz uma crítica à ênfase da pedagogia tradicional no desenvolvimento das capacidades mentais, no treino do raciocínio e ao foco da pedagogia renovada nos processos mentais de aprender, descoberta, pesquisa, experimentação. Por quê? Letra A. Não dão importância à formação moral do aluno. B. Aumentam a discriminação racial, embora reduzam a discriminação social. C. Deixam marginalizados os estudantes que não dispõem dos pré-requisitos culturais de aquisição do saber. D. Oferece oportunidades de acesso aos conhecimentos sistematizados apenas para as crianças das camadas populares. Gente, só um detalhe. Sempre que vocês verem questões alternativas, onde tem palavras restritivas, como apenas, somente, exclusivamente, então essa alternativa é errada. 99% delas é a errada. Então, aqui já pode eliminar a letra D, porque tem a palavra apenas. Então, a correta está entre a A, B ou C. Vejam aí qual é a resposta. Então, o Libânio, ele faz uma crítica à tendência tradicional. Então, por que ele critica a tendência tradicional? É porque não dão importância à formação moral do aluno? Não, exatamente isso. A tradicional, a palavra moral, como eu já falei lá no comecinho, é uma palavra-chave da tradicional. Então, elas dão sim importância à formação moral do aluno. Então, a letra A não é a correta. B. Aumentam a discriminação racial, embora reduzam a discriminação social. Também não é a correta. C. Deixam marginalizados os estudantes que não dispõem dos pré-requisitos culturais de aquisição do saber? Exatamente, esta é a questão correta. Mas vamos conferir. Letra C. Deixam marginalizados os estudantes que não dispõem dos pré-requisitos culturais de aquisição do saber. Questão número 3.
Em uma prática pedagógica centrada na realidade social, em que professor e alunos discutem sobre temas sociais, políticos e econômicos, bem como analisam problemas da comunidade local, o professor é o coordenador das atividades desenvolvidas com os alunos e o processo de participação ativa nas discussões e nas soluções práticas sobre questões da realidade social imediata. São prioridades sobre os conteúdos sistematizados para o ensino. O texto acima trata-se de qual tendência pedagógica? Letra A. Tendência pedagógica libertária. B. Tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. C. Tendência pedagógica tradicional. D. Tendência pedagógica libertadora. Então, vejam aí qual é a resposta. Aqui vocês veem que os conteúdos sistematizados, eles não são priorizados, né? Então, a correta aí é a letra, questão 3 é a letra D, tendência pedagógica libertadora, porque são temas geradores, né? São temas do cotidiano, mas eles não priorizam o conteúdo sistematizado, é apenas o tema gerador. São temas geradores, de acordo com o que Paulo Freire menciona. Mas vamos conferir. Questão 3, letra D. Tendência pedagógica libertadora. Questão número 4. As concepções pedagógicas influenciam diretamente a prática docente e a organização do ensino. No contexto das tendências pedagógicas progressistas, é correto afirmar que, então, com relação às tendências progressistas, é correto afirmar que, letra A, desenvolve uma metodologia de ensino baseada na exposição rigorosa de conteúdos pelo professor, garantindo a transmissão eficaz do conhecimento e a padronização da aprendizagem. Então aí já tá errada, né, gente? Porque é a tendência progressista. A progressista não é baseada em exposição rigorosa de conteúdos, nem em transmissão de conhecimento e padronização de aprendizagem. Essa aí tá mais para as tendências liberais, no caso a tradicional. B. Estrutura a prática pedagógica com foco no controle do comportamento e na disciplina, garantindo um ambiente de aprendizagem estável e previsível para todos os alunos. Então, essa também não é, porque aí fala de controle e de disciplina, garantindo um ambiente de aprendizagem estável e previsível. Também não é uma tendência progressista. A letra B também está errada. Letra C. Favorece a construção do conhecimento pelo aluno, promovendo sua autonomia e participação ativa no processo de ensino, com ênfase na reflexão crítica e na contextualização social da aprendizagem. Aí sim, esta está correta. A progressista é exatamente isso. É construção do conhecimento do aluno, promove autonomia, participação ativa, ênfase na reflexão crítica, contextualização social da aprendizagem. É exatamente a letra C. Mas vamos ver a letra D. Prioriza o ensino de conteúdos universais e atemporais, desconsiderando as experiências individuais dos alunos, para garantir a imparcialidade
e a objetividade no processo educativo. Então, não, né, gente? Essa tá errada. Aí fala que desconsidera as experiências individuais do aluno. A progressista não faz isso. Quem faz isso são as tendências liberais. Letra D. Estimula a memorização e a aplicação direta dos conteúdos adquiridos, minimizando a necessidade de contextualização para que os alunos desenvolvam maior precisão cognitiva. Também não, essa também está errada. Ela não estimula a memorização, muito pelo contrário, ela leva o aluno à criticidade. Então, essa também está errada. Mas vamos conferir a questão 4, letra C. Favorece a construção do conhecimento pelo aluno, promovendo sua autonomia e participação ativa no processo de ensino, com ênfase na reflexão crítica e na contextualização social da aprendizagem. Questão número 5. Demerval Saviani propõe uma sequência de fases do desenvolvimento das concepções pedagógicas na história da educação brasileira. No que se refere à sequência proposta pelo autor, assinale a afirmativa incorreta. Então, gente, sempre quando vocês forem responder a prova e ver a palavra incorreta, vocês já destacam logo essa palavra. Porque na hora da prova, a pessoa acaba esquecendo que é a incorreta, que está pedindo a questão errada, e acaba marcando a resposta certa. Mas a questão aqui está pedindo é a errada. Então, três alternativas aqui estão corretas e apenas uma está errada. E aí vocês vão procurar a alternativa errada. Então, é sempre importante, quando forem responder, vocês destacarem a palavra incorreta. Faça estrelinha, circula. Então, sempre procure destacar essa palavra para que você, na hora de responder, não esquecer que tem que marcar a errada. Então, vamos ver qual é a errada aqui. Alternativa A. A primeira frase transcorre tendo como base a concepção pedagógica tradicional religiosa, que é de 1549 a 1759. Então, aqui Demerval Saviani, ele propõe uma sequência de fases do desenvolvimento das concepções pedagógicas na história da educação. Então, na letra A fala que a primeira foi a tradicional religiosa, que ela iniciou em 1549 e foi até 1759. Então, essa está correta. Foi exatamente isso. Letra B. Na segunda fase, se dá a coexistência entre as concepções pedagógicas tradicionais religiosa e leiga, que foi de 1759 a 1932. Essa também está correta. Houve sim a coexistência, tanto da pedagogia tradicional religiosa como da tradicional leiga, que a leiga iniciou com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal. Letra C. Na terceira fase, ocorre a emergência e predominância da concepção pedagógica renovada, que foi de 1932 a 1969. Essa também está correta. Primeiro começou com a religiosa, tradicional religiosa, depois veio a tradicional religiosa e leiga, e logo depois a renovada, que começou em 1932. A letra C também está correta. Letra D. Na quarta fase, ocorre a emergência e predominância da concepção pedagógica liberal, de 1969 a 2001. Então, gente, achamos a errada, porque a liberal, faz parte da liberal, é o quê? Tradicional, renovada
tecnicista, que dentro da renovada é renovada progressivista e a não diretiva. Então, elas não iniciaram em 1969, muito pelo contrário, iniciaram lá em 1549 com a tradicional. Então, a letra D é a errada, é a questão que vocês vão marcar como errada. E a letra E, a última fase, é marcada pelas concepções pedagógicas contra-hegemônicas, que são contra a hegemonia, que é exatamente a crítica social às concepções progressistas. Então, a letra E está correta. São as progressistas que são a libertária, libertadora e crítico social dos conteúdos. Então, a resposta errada é a letra D. Vamos conferir. Resposta, letra D. Na quarta fase, ocorre a emergência e predominância da concepção pedagógica liberal. Questão número 6. No campo da educação, as tendências pedagógicas influenciam a concepção do papel do professor, do aluno e dos métodos avaliativos. A tendência libertadora, formulada por Paulo Freire, propõe, primeiro, construção do conhecimento especificamente a partir do contexto e das experiências dos alunos, sem necessidade de recorrer a conteúdos formais ou conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. 2. Compreensão da educação como prática emancipatória, na qual o ensino deve estimular a criticidade dos alunos, favorecendo a construção do conhecimento a partir de sua experiência sociocultural. 3. Centralização no diálogo entre professor e aluno, rejeitando a transmissão unilateral do conhecimento, valorizando a construção coletiva do saber com base na problematização da realidade social. 4. Formação do aluno para o mercado de trabalho, priorizando o desenvolvimento de competências técnicas e operacionais que garantam a inserção e adequação do aluno na sociedade produtiva. Então, está correto que se afirma em letra A, 2 e 3 apenas, B, 1, 2 e 4 apenas, C, 2, 3 e 4 apenas, D, 1 e 2 apenas. Essa eu vou deixar para vocês responderem. 5 segundos para vocês responderem. Então, o que propõe a tendência libertadora? Acharam a resposta? Então, vamos conferir a resposta. Letra A 2 e a 3 são as corretas. Compreensão da educação como prática emancipatória, na qual o ensino deve estimular a criticidade dos alunos, favorecendo a construção do conhecimento a partir de sua experiência sociocultural. E a terceira, centralização no diálogo entre professor e aluno, rejeitando a transmissão unilateral do conhecimento, valorizando a construção coletiva do saber, com base na problematização da realidade social. Então, é isso que propõe a tendência libertadora de Paulo Freire. Questão número 7. As concepções pedagógicas influenciam diretamente a prática docente e a organização do ensino.
No contexto das tendências pedagógicas progressistas, é correto afirmar que, então aqui vai falar sobre as progressistas. Letra A. Desenvolve uma metodologia de ensino baseada na exposição rigorosa dos conteúdos? Não, essa está errada. B. Estrutura a prática pedagógica com foco no controle do comportamento e na disciplina? Também não, né? C. Favorece a construção do conhecimento pelo aluno, promovendo autonomia e participação ativa no processo de ensino, com ênfase na reflexão crítica e na contextualização social da aprendizagem? Certo, é a letra C. Gente, eu tô observando aqui que essa questão eu já coloquei, já havia colocado antes. Eu repeti aqui. Então, não vou nem continuar, né? A resposta correta é a letra C. Vamos para a questão número 8. Tá aí a letra C. Questão número 8. As tendências pedagógicas no Brasil refletem disputas históricas, epistemológicas e ideológicas sobre o papel social da educação e o lugar da didática no processo formativo. Considerando esse contexto, avalie as proposições a seguir. A pedagogia liberal renovada tende a valorizar a experiência do aluno. Contudo, mantém-se atrelada à lógica meritocrática e à naturalização das desigualdades sociais no espaço escolar. Exatamente, essa está correta. 2. A pedagogia progressista, histórico-crítico, compreende a didática como mediação necessária entre o saber sistematizado e a realidade concreta do estudante, opondo-se ao espontaneísmo educativo. Também está correta. 3. A pedagogia tecnicista organiza o ensino com base em objetivos operacionais e métodos padronizados, priorizando eficácia técnica em detrimento da reflexão crítica. Também está correta. 4. A pedagogia libertadora propõe um exercício didático centrado na problematização da realidade vivida, favorecendo o diálogo e a autonomia na construção do conhecimento. Exatamente isso, gente, está correto. Então, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 3? Não. B, 2, 3 e 4? Não. C, 1, 2, 3? Também não. D, 1, 2, 3 e 4? Exatamente. Todas estão corretas. Vamos conferir. Resposta, letra D. Estão corretas a 1, a 2, a 3 e a 4. Todas corretas. E chegamos na última questão do nosso simulado. Com base nas características da escola liberal tecnicista, analise as assertivas abaixo. 1. Visa a transformação social, utilizando a educação como meio para questionar e alterar a ordem social vigente. Não, essa não é característica da tecnicista, não. 2. A principal preocupação é formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho, sem foco em mudanças sociais. Exatamente isso. A tecnicista visa isso, preparar o aluno para o mercado de trabalho. 3. Rejeita a tecnologia comportamental, buscando métodos tradicionais de ensino, que não se articulam com o sistema produtivo. Também não, essa também está errada. Então, pelo que vimos aí, apenas a 2 está correta. Então, a resposta, letra B, apenas a 2 está correta.
Vamos conferir 2, apenas a questão 2, letra B. Então, gente, chegamos ao final do vídeo. Obrigada por vocês assistirem o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido acertar as questões, todas as questões. Comente aí nos comentários quantas questões vocês conseguiram responder, quantas vocês conseguiram acertar. Comente aí, porque o YouTube entende que o vídeo é útil quando vocês comentam, quando vocês compartilham, quando vocês curtem. O YouTube entende que o vídeo é útil e recomenda para mais pessoas. Então, eu peço que vocês façam isso, que vocês comentem, que vocês curtam, compartilhem. Eu peço que vocês ajudem o canal a crescer, para que mais pessoas também possam ver os vídeos e também participar das nossas aulas aqui. Aulas que vai ajudar bastante para as provas e concursos. Eu agradeço muito a vocês, muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.